E aí, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos no nosso episódio de número 9 e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a nossa primeira aproximação ao texto bíblico. Como eu devo proceder no primeiro contato com um texto bíblico. Essa palavra de Deus que é um livro de regra de fé, normativa de fé. Nós temos uma declaração em nossa comunidade dizendo que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e ela deveria de ser em todas as comunidades cristãs. Ela é regra de fé e prática para o povo judeu, Antigo Testamento, e para a igreja cristã, Antigo e Novo Testamento são essa normativa de vivência da igreja cristã. Então eu gostaria de trazer algumas informações sobre a oração e a primeira leitura, o primeiro contato com o texto bíblico. São esses dois pontinhos. Sobre a oração, é importante você orar antes de ler um texto bíblico, porque você se coloca na dependência de Deus. Oração é um ato de quem depende, e quem depende ora. Então você precisa se colocar diante de Deus. Se Deus é o sujeito ativo, e se a Bíblia ela é objeto e sujeito de interpretação, a gente precisa orar para aquele que foi o inspirador da Bíblia Sagrada e a gente pedir a ação do Espírito Santo nos dando clareza na interpretação e na condução dos estudos e na leitura bíblica. Então, primeiro, ore, torne-se dependente de Deus na sua leitura bíblica. Segundo, tenha a clareza de que você precisa da ajuda do Espírito Santo. Lembra do texto de Lucas, capítulo 24, que a gente olhou num episódio anterior? Ele nos deu a clareza que nós não conseguimos trazer uma clara interpretação das Escrituras por nós mesmos. Então a gente precisa da orientação do Espírito Santo, e eu falei de uma matéria da minha faculdade, que era o Espírito Santo e as Escrituras, as duas coisas precisam andar juntas. Então, sim, você precisa da ajuda do Espírito Santo, ok? Segundo ponto é a sua primeira leitura. Como eu passo a fazer essa leitura? A primeira coisa, sempre tenha um lápis e papel na mão. Hoje já, ou uma caneta, né? Hoje já existem Bíblias que são chamadas de Bíblias, a Bíblia Anote, se eu não estou enganado, que ela tem do ladinho dela assim, um espaço para você fazer anotações, se você não quer rabiscar sua Bíblia ou não tem o hábito de andar com um caderno, um papel junto. Mas eu diria para você que é de extrema importância você ter um lápis, uma caneta e um papel junto, se não quer escrever na Bíblia. Por quê? Porque já é provado cientificamente que duas coisas. Primeiro, em toda leitura, o meu cérebro ele é levado à sonolência. Segundo, o ato de eu escrever durante uma leitura ou fazer anotações é um exercício neurocerebral, ou seja, é uma relação entre os neurônios e a minha atividade física de escrever que vai alimentar o meu cérebro e vai me fazer fixar um pouquinho mais a palavra de Deus. Então, sim, escreva enquanto você faz leituras da palavra de Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha de escrever. Na Bíblia também, se você acha que assim deve fazer. A minha Bíblia é toda rabiscada. Segunda coisa, leia de forma pausada. Gente do céu, faça uma leitura coerente, respeite ponto, vírgula, exclamação, interrogação, ponto e vírgula. É pura gramática. Essas pontuações estão ali porque tem algum sentido. Então não dá para a gente fazer uma leitura corrida. Leia devagar, de forma pausada. Leia várias vezes o mesmo texto bíblico para que você comece a pensar no texto bíblico, porque esse é o ponto de número 3. Medite no texto bíblico. Foi a regra que Deus deu para Josué no capítulo 1, verso 8 do seu livro. Medite no livro da lei dia e noite. Uma das 4 atividades ou disciplinas espirituais interiores é a meditação. Meditação é você ler a palavra de Deus e remoê-la, por assim dizer. Ruminá-la, você se torna um ruminante, por assim dizer. E você passa a meditar na palavra de Deus. Isso é super importante porque ela vai trazer aplicação na sua vida diária, vai trazer prática. Você vai aprender de forma teórica a ortodoxia, que é a crença correta, e aí você precisa ter a prática associada à crença, que é a ortopraxia,
a prática correta, ok? Quarto ponto, anote os sentimentos que surgem na leitura do texto. Cara, eu tive dúvida aqui, bota um ponto de interrogação. Aqui eu acho que eu preciso tomar uma atitude. Qual atitude? Sublinha a atitude e faça uma flecha. Aqui eu não entendi, bota que você não entendeu. Aqui eu não concordo. Por que não concorda? Bota ali o que você não concorda com o texto bíblico. Ali você ficou horrorizado com a história. Expresse os seus sentimentos. Anote os seus sentimentos durante a leitura bíblica. Gente, isso é fundamental. A Bíblia não pode, não deve ser um livro que deve ser lido ou pode ser lido de qualquer jeito. A gente precisa estar de forma plena, corpo, alma e espírito na leitura bíblica, tá? 5. Faça associações com o seu dia a dia. É quase que um devocional isso aqui, né, gente? Tente conectar a sua leitura a coisas práticas do seu dia a dia. Isso vai te ajudar a alterar, mudar a forma prática do dia e vai conseguir fazer associações que toda vez que você estiver naquela prática, você vai se lembrar do texto bíblico. Isso é super importante. E o último e sexto ponto é frise o que lhe chama a atenção. Geralmente, quando a gente lê um texto bíblico de forma dedicada, tem algo que nos salta aos olhos. Anote isso. É bem possível que Deus esteja falando com você a respeito disso, mas você tem que se perguntar o porquê e para quê. Frise o que está lhe chamando a atenção. Aquilo que me chama a atenção pode ser que não vai chamar a sua atenção. A leitura que eu faço hoje do Salmo 23 pode ter um tipo de atenção, chamar a atenção em algum sentido. Daqui a 3 meses pode chamar outra atenção. Então é importante que você anote o que está chamando a tua atenção naquele texto bíblico. Lembre, Deus é o sujeito ativo. Eu sou sujeito passivo. A Bíblia é objeto ativo. Eu sou objeto passivo. Então eu leio a Bíblia, mas é na verdade a Bíblia que faz leitura da minha vida. E a ideia não é você ficar bom, é você errar menos e cada vez chegando à maturidade do caráter de Jesus. Esse é o sentido da leitura bíblica. Amém? Nós nos vemos daqui a pouquinho para falar um pouquinho sobre quais são os deveres, os 4 deveres da comunidade cristã na leitura do texto bíblico. Eu espero que você coloque essa primeira aproximação em prática e isso seja eficaz na sua vida, tá bom? Nos vemos em breve, Deus te abençoe.